Capítulo 36. A propósito de botas. Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é de veras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei à larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar, mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois. E aí tens a felicidade barata do sapateiro e do epicuro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito. E sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas, e descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e coercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Eu, minha Eugênia, é que não as descalçasse nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que viesse também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. Capítulo 37. Enfim. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado, e de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa. E creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que, se casasses com ela, mas depressa serias deputado. Só isso? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima, convinha, porém, esperar alguns meses, e logo me apresentou à mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente, e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Capítulo 38. A quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a sege me esperasse no largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro.
Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista, mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia. Ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita, mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinha uma expressão singular e repugnante que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. Crê-lo-eis, pósteros? Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era diferente. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chiparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era um instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que a tinha a alma decrépita, vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ourivesaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe. Não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua com a Antônia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo que os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a fama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe, eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente.
Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesma aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, assim, vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele, pergunta a dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá. Mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Assim, não imagina o que ela é lá em casa. Fala na senhora a todos os instantes. E aqui parece uma pamonha. Ainda ontem, digo, maricota? Não, diga não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo, a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde. Imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela, beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas do sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina. Não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um bom homem. A mulher também. E a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim, é boa gente. Ao proferir estas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto como se lhe espraiou uma onda de ventura. Capítulo 40. Na sege. Nisto entrou um moleque trazendo o relógio com um vidro novo. Era tempo. Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque, disse a Marcela que voltaria noutra ocasião. E saí a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco. Mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, no almoço, repetiu-me por antecipação o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai senão quando cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica à mão e eis que surge o passado. Ei-lo que me lacera e beija, ei-lo que me interroga com o rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei, meti-me às pressas na sege que me esperava no largo de São Francisco de Paula e ordenei ao boleiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem redemoinha nas saias das mulheres, e todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa. Porque abate, afrouxa e como que dissolve os espíritos, pois eu tinha esse vento comigo e, certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei eu ao boleeiro, esta sege anda ou não anda? Ué, nhonhô, já estamos parados na porta do senhor conselheiro. Capítulo 41. A alucinação.
Era verdade, entrei apressado, achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão: Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo, falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente, morre-me a voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília? Seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto, a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos, tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-la na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus, era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgínia. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio de doença, nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita? Nunca. Sentei-me, enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média, entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro ela padecia, e não pouco, ou fosse mágoa pura ou só despeito. E porque a dor que se dissimula dói mais. É muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42, que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto: dá-se movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola. Transmite-lhe um impulso e eis a segunda boa a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43. Marquesa. Porque eu serei marquês. Positivamente era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas não era-o. E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi, tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já, pelas dos outros, daqui a um ano.
Virgília replicou: promete que algum dia me farás baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Capítulo 44. Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo, cubas, um galho da árvore ilustre dos cubas, e dizia isto com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um instante a volúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Cubas, repetia-me ele na segunda manhã no almoço. Não foi alegre o almoço, eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível, não se ama 2 vezes a mesma mulher. E eu, que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta explicar a Virgília, era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha um remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores. É positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, à semelhança do remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria, foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio entre os 2 filhos, Sabina e eu, e mais o tio e o Defôncio e meu cunhado. Morreu sem lhe poder velar a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer. Morreu. Cubas. Capítulo 45. Notas, soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão. Caixão, essa, tocheiros, convites, convidados me entravam lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Capítulo 46. A herança. Vejo-nos agora o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante, Cotrim de pé,
encostado a um consolo com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu a passear de um lado para o outro com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas, afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que valha 35. Vale 50, ponderei. Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim, mas não se segue que os valesse, a menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto. Ora, mano, deixe-me dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com isura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi eu, fico com a sede e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava estas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata? Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom João I, a porção mais grave da herança, já pelo valor, já pela velustez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô Luís Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime esta pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri, peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-me. Que é lá? Redargui. Não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo. É só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sege, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado e eu não menos que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro, e depois dessa pergunta declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara e, depois de um instante, voltou e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes, meu tio cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou uma pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembre-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim, creio, a questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados, e digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito abrigar com Sabina. Éramos tão amigos, jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta. Pedimos muita vez esse pão da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos, mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas.